dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor a todos, amém? Um bom domingo, né? Um bom final de semana aí, no nome de Jesus, que seja maravilhoso o teu domingo, juntamente com a tua família, com os teus filhos, né? Que você venha usufruir, né, irmãos, desse descanso, dessa graça de Deus, que você, mesmo que você vai trabalhar, né, precisa trabalhar, que o Senhor te abençoe, te guarde, aonde quer que você estiver, né, que o Senhor te acompanhe aí nas tuas boas atitudes, em nome de Jesus, amém? Que seja restaurada a tua vida, as tuas forças, a tua dignidade, né? Os teus sonhos aí, em nome de Jesus, amém? Amados, aqui, olha, Ezequiel 33, né? Fala do atalaia, né, irmãos, de Deus, mas fala também do castigo de Israel por causa da sua presunção, né, do seu orgulho, né? E Deus usa o profeta para repreender a igreja, mas muitos não aceitam a repreensão, zombam, né, mas não acreditam na justiça de Deus. E aqui diz assim, ó, 33:30 diz assim, olha, aleluia, né? Olha, quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas. É terrível, né, irmãos? As pessoas se amotinam, né, para falar mal uma das outras, né? Para falar mal do pastor, para falar mal da igreja. É terrível, né, irmãos? Né? Mas Deus, ele vê e sabe todas as coisas, né? E falam um com o outro, e cada um a seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. Né? Muitos falam assim, não, eu quero saber o que Deus tem para mim, o que Deus vai falar, né, irmãos? Né? Ó, eles vêm a ti como um povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não põem em obra, não põem em prática. Pois lisonjeio com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Quantos, né, irmãos, liga pra gente, pede oração, vem até a gente, pede oração, e aí a gente dá a direção de Deus através da palavra, e aí a pessoa, irmãos, ela já vem determinada que ela não vai mudar o pensamento dela, ela vai fazer do jeito dela, não importa o que Deus dê a direção, não importa o que é o livramento para ela, Deus tem o melhor para ela, mas ela já está decidida. Eu falo, meu Deus, por que veio perguntar então, né? Por que veio querer saber qual que era a vontade de Deus, né, irmãos? E a Bíblia diz que quando você sabe qual que é a vontade de Deus e não faz, irmãos, você peca, né? E quando você sabe fazer o bem e não faz, você comete o pecado, né? Então, assim, né? O né, irmãos? Né? O pecado, ele nos separa de Deus, né? E diz assim, ó, e ouve as tuas palavras, mas não põe por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave, que bem tange, porque ouve as tuas palavras, mas não põe por obra. Mas quando vier isto que está por vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Aleluia, né? Glória a Deus, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, né? Louvado seja Deus. Se você acreditar, amém? Se você não acreditar, né, irmãos, isso não vai mudar o tamanho de Deus, não vai mudar a presença de Deus, né, nos lugares, né, irmãos, né? A glória de Deus enche toda a terra está cheia da glória do Senhor, né? Se você, né, irmãos, olhar ao teu redor, ver a bondade, ver que tudo está no lugar, as árvores estão no lugar, o sol está no lugar, a lua está no lugar onde Deus criou, tudo é muito organizado, né, irmãos? O maior pintor do mundo, né? Pintou para nós aí fora a natureza, os animais, a perfeição dos animais, da natureza, tudo está cronometrado. Deus está no controle de
todas as coisas. Você querendo ou não, você passando por um momento difícil ou não, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Inclusive dos profetas, dos falsos profetas, né, irmãos, né? Dos falsos pastores, né? Então, assim, né? Aqui, olha, né? Os filhos do teu povo falam de ti. Os que foram reprovados, né, irmãos, né? Quando a pessoa, ela é reprovada, né, numa prova, ela tem que fazer o quê? Ela tem que fazer a prova de novo, né? Quando ele é reprovado no ano, hoje em dia não é assim, né, irmãos? Mas o natural das coisas é assim, né? Quando você reprova de ano, você não foi muito bem naquele ano, o que acontece? Você tem que fazer tudo de novo, né? Você tem que passar pelo processo de novo até aprender as mesmas lições, os mesmos textos, né? O mesmo tempo ali. E a Bíblia diz assim, olha, os que estavam agora em cativeiro na Babilônia sob a disciplina divina, nem pelo cativeiro foram renovados. Então, assim, talvez você está passando a mesma prova de alguns meses atrás, né? Fala assim, nossa, estou passando isso de novo esse ano, né? E você foi reprovado ano passado porque agiu errado, gastou mais do que você podia gastar, você falou demais, né? Você se envolveu em vários problemas, né? E esse ano você está passando as mesmas coisas, mas você não aprendeu com a lição do ano passado. Você não aprendeu com aquilo que Deus falou, você não deu crédito lá atrás, né? O Senhor fala assim, lá em Isaías 48, 18, se você tivesse dado ouvido à minha voz, hoje a tua paz seria como um rio. Você não estava passando por isso, né? A gente é especialista em falar isso para os da nossa família. Tá vendo? Se tivesse me ouvido, né? Eu te falei, né? Eu te falei, né? Aí, né, irmãos, Deus fala assim, se você tivesse dado ouvido à minha voz, hoje a tua paz seria como um rio. Se você não tivesse gastado dinheiro à toa, jogado dinheiro fora, hoje você não estava passando tanta escassez de dinheiro, né? Você teria sido abençoado, teria durado as coisas, né? Você teria aprendido, né? A gastar, né, irmãos? E tudo estava bem, você estaria em paz, você não estava com tantas dívidas. Se você não comprasse o que não precisava hoje, você não estaria sendo cobrado de novo, passando vergonha por não ter condições de pagar, né? Se você não vivesse uma vida de aparência, que é mostrar o que você não tem, né, irmãos? E você gasta querendo mostrar o que você não tem, né? Ser o que você não é. Aí você não estava tão cheio de dívida, tão cheio de problema, e isso vai adoecendo, né, irmãos? Vai adoecendo o relacionamento, vai adoecendo a tua vida com Deus, vai adoecendo o teu casamento, a comunhão dentro de casa com os teus filhos, né? E aqui o povo ficou 70 anos, mas não aprendeu a lição, né? Ficou em cativeiro, né? Olha, eles davam a mostra de religião e devoção, né? Mas os seus corações não estavam corretos diante de Deus. Eles zombavam de Ezequiel, do profeta, né, irmãos? De duas maneiras, por pensamentos hostis e maléficos contra ele, em particular eles mesmos, o profeta não sabia disso. Porém o Senhor vem e lhe diz, os filhos do teu povo falam de ti. O profeta estava em sinceridade ali, né, irmãos? Mas o povo estava falando mal pelas costas do profeta, estava maquinando contra o profeta. Isso é terrível, né? Isso é terrível, né, irmãos, né? As pessoas maquinam pelas costas, né? Elas imaginam, elas, né, julgam, né? E a Bíblia diz, do mesmo jeito que nós julgar, nós seremos julgados, né? Então toma cuidado com as tuas atitudes, né, irmãos, né? De quem você fala, com quem você fala, né? Olha, ao fingir dar atenção ao seu ministério, os hipócritas zombam de Deus e dos seus profetas. Aleluia, né? Então, assim, né, irmãos, né? Nós temos que ter discernimento, né? Por isso que a Bíblia fala que nós temos que confiar no Senhor, porque Deus, Ele vê e ouve todas as coisas, né? Nós temos que se aproximar de Deus com confiança, né, irmãos? Para que
o nosso coração seja guardado, a nossa vida, o nosso ministério seja guardado. Quando, né, mas você tem que guardar aquilo que é de Deus no teu coração, né? Ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que aqueles que são ovelhas, né, irmãos, do seu pasto, ouve a sua voz e sabe que é o seu pastor que está falando, né? Mas aquele que ouve a enganadores, né, irmãos, né, não tem discernimento das vozes, né, quando é Deus falando e quando é o inimigo falando, né. Deus tinha acabado de pregar para Adão e Eva ali para eles não comer do fruto proibido, né, daquela árvore da vida, né, irmãos. Deus tinha acabado de pregar para eles. Aí vem Satanás em seguida e prega para eles também, né. Prega para eles que não era bem assim. Prega para eles que eles podiam fazer o que eles queriam, né? E aí eles dão ouvido à segunda voz e não à primeira, que era de Deus, né? Qual voz você tem ouvido, né, irmãos? Dado ouvido, aquela que é de Deus em primeiro, que fala primeiro? Sempre Deus fala conosco em primeiro. Porque tudo é de Deus, né, irmãos? Tudo é criado por Deus. Então, assim, a supremacia, o poder é de Deus, né? Só que depois daquilo que você ouve que é de Deus, o inimigo vem e joga uma sementinha de dúvida, né? Será que Deus vai fazer? Será que vai acontecer? Será que é Deus mesmo falando comigo, né? Será, né, irmãos, né? Será? E aí a palavra de Deus diz assim, né? Louvado seja Deus, né? Olha. E eles vêm a ti como um povo costuma vir, né? Olha, esse povo é como aquele de Mateus 15:8, né? A Bíblia diz que eles louvam a Deus com os lábios, mas o coração está longe, né, da presença. Os que se aproximam de Deus com a sua boca e honram com os seus lábios, mas os seus corações estão longe do Senhor. Embora pelas costas de Ezequiel eles não falassem nenhuma palavra boa sobre ele, na sua frente demonstrava muito amor ao profeta e a sua doutrina. Aleluia, né? Então, assim, o profeta falou assim, olha, vai haver juízo, né? Se arrependa, arrependei-vos, volta o teu coração para Deus, né? Para que né, o mal não alcance as vossas vidas, não alcance a tua casa, né? Mas a Bíblia também diz que maldição sem causa não tem, irmão. Se está tendo uma maldição, tem uma causa. Você está falando demais, você está se levantando contra o povo de Deus, contra os profetas, né? Aqueles que estavam se levantando contra Ezequiel, né, irmãos, né? E Deus prepara o coração do profeta. Ele falou, olha, estão falando de você pelas costas. O profeta não tinha percebido, mas Deus abre os olhos do profeta, né? Então, assim, né, irmãos, né? Cuidado, né, irmãos? Cuidado que você paga com o preço da tua boca, né? Cuidado, né? Raquel falou assim, então castiga-me, né? E eu serei castigado, né? Jeremias 31, né, irmãos? Raquel ali estava revoltada porque estava na igreja, mas o inimigo veio e tocou nos seus filhos e levou os seus filhos para a terra do inimigo. E Raquel começou a chorar. Começou ali a falar, não, eu não quero mais ouvir profecia, eu não quero mais ouvir a palavra de Deus, né? Tava com os pés na igreja, mas o coração estava em outro lugar, né, irmãos? E o inimigo encontra uma brecha e leva os filhos de Raquel para a terra do inimigo, né? E Deus sabe que estava lá na terra do inimigo. Deus falou assim, Raquel, para de chorar, né? Repreende as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, né? Então, assim, eu sei que os teus filhos estão na terra do inimigo, eu vou trazê-los de lá, se você crer, né? E aí, né, irmãos? Deus cumpre, honra a palavra do profeta Jeremias ali, né? E Deus estava honrando a palavra do profeta Ezequiel, né, irmão? Sobre os 70 anos também, ali, né? Olha, né? Eis que tu és para ele uma canção de amores, que tem voz suave, que bem tange, porque ouve as tuas palavras, mas não as pões em prática, né, irmãos? A gente convive com muitas pessoas também, e a gente ministra, né, irmãos? Prega, onde Deus prepara, a gente traz o amor de Deus, tenta trazer o amor de Deus para as pessoas,
mas elas querem fazer do jeito delas, elas não precisam de líderes, né, irmãos? Elas não querem serem ensinadas, né? O coração está endurecido, elas sapateiam, elas querem fazer do jeito que elas querem, né? Mas, né, irmãos, a palavra está sendo semeada, né? A direção de Deus está sendo dada, né? Pelo poder do Espírito Santo. Então, assim, se eles obedecerem, amém. Se eles não obedecerem, né, irmãos, infelizmente, o sangue dessas pessoas aí não estarão sobre a minha vida. Pelo menos aquelas que a gente tem acesso, né? Pelo menos elas vão ouvir falar, né? Elas vão saber que Deus ama elas, que Deus usou alguém para falar com elas, né? E a palavra de Deus diz assim, aqui, para nós terminarmos, né? Mas quando vier isto que está por vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Aleluia. Talvez seja tarde demais para você dar crédito à palavra, né, irmãos? A nossa função aqui é trazer você para perto de Deus. É também te falar que tem alguém que te ama muito, né, que se importa com a sua vida e quer salvar a tua alma, né, irmãos? Né? O nosso propósito é alcançar o teu coração através da palavra. Alcançar a tua mente através do Espírito Santo de Deus. E te falar que tem alguém, né, um ser poderoso, maravilhoso, que tem domínio, né, que ele é o teu dono, você tem um dono, né, e manda em você. Né? O Espírito Santo de Deus manda em você. Deus, ele manda em você. Né, irmãos? E nós somos como barro na mão do olheiro. Né? Se nós insistirmos no erro, Deus quebra o nosso vaso e faz de nós um vaso novo, né? E a quebradura de Deus dói, né, irmãos? Porque Deus mexe no caráter, Deus mexe nas nossas emoções, Deus mexe no orgulho da igreja, né? E abate aqueles que se exaltam, mas exalta aqueles que se humilham, né? Se querem ser ensinados, né, irmãos? Né? Então, eu não sei como é que está o teu coração. Peça, Senhor, me dá um coração fácil de ser ensinado. Me dá um coração fácil de ser ensinado, que eu não seja enganado pelo mundo, que eu não seja também enganado pelos falsos profetas, né? Amém? Que você não seja enganado, né? De tudo que você ouvir, né, irmãos? Fica com a palavra de Deus, que é o maior profeta. Né? E você não será nem envergonhado, nem confundido, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Pai, nós te louvamos, o Espírito Santo de Deus vai repreendendo toda palavras escondidas contra os teus servos, os profetas, contra a tua igreja, toda maldade, toda rebelião, toda armação maligna, Senhor, no meio das igrejas, todo motim, todo espírito de facção, de rebelião, Senhor, todo levante caia por terra, toda força humana que não provém do Senhor, ó Deus, toda maldade seja repreendido, todo refúgio da mentira seja repreendido, Senhor. Age pelo poder da tua palavra, age pelo poder do Senhor, ó Deus, e dá vitória. Pai, dá vitória, a tua igreja traga a verdade. Pai, que a tua igreja venha ser honesta. Pai, com eles mesmos, com o Senhor, ó Deus. Pai, venha ser honesto uns com os outros, ó Deus. Repreende tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Deus, e dá vitória. Pai, dá vitória, Senhor, e manifesta a tua glória. É o que nós te pedimos, Senhor Deus. Traga o Espírito da verdade, porque a tua palavra diz também, Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pai, liberta o espírito deste homem. Pai, liberta o espírito desta mulher de se levantar toda hora contra os profetas, ó Deus. Pai, que todo este mal, toda esta maldição caia por terra, em nome de Jesus, ó Deus. Guarda, alegra o coração da tua igreja. Pai, repreende a incredulidade no meio do teu povo, Senhor Deus. Que eles possam saber que teve no meio deles um profeta, pregando a tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém?